Boa noite, Luiz. Tudo bom? Olha como as coisas mudam, hein, Adriana? É verdade. Como as coisas mudam. Eu tava aqui pensando, falei, gente, como a vida dá voltas, hein? Olha É aí que beleza, hein? Eu tô aqui falando agora de convidado. verdade. Estava começando a falar para o pessoal aqui, depois de um processo de 60 dias de mentoria com o Luiz, estou eu aqui fazendo lives, né? Porque antes de iniciar esse processo, eu resisti ao máximo. Quem me conhece, né? Débora, as meninas com que a gente estava fazendo o projeto, eu falava, não vou entrar, não vou falar. Não vou, Mas não vou. depois de 60 dias, o intensivão, estamos nós aqui fazendo as lives. Eu acredito que essa deve ser a 11ª ou a 12ª. E hoje com você, né? Não poderia ser diferente. E o assunto de hoje, né, Não, o assunto é muito está legal, Adriana. imperdível. Eu estudei e eu estava estudando, assim, refazendo alguns estudos, né, sobre essa relação, né, emocional e dinheiro, mas está me escutando bem? Estou escutando bem. Escutando Está bem. muito bom o som. É, mas é muito legal, assim, eu sugiro às pessoas que estão aqui que chamem a galera, porque é um conceito de vida, né? É um conceito para a vida das pessoas. Então, eu Exatamente. acho, posso fazer isso, Adriano? Posso convidando uma galerinha aqui? Pode, vai chamando todo mundo, Vou porque chamando aqui, ó. assim, as pessoas que ouvem bastante falar sobre finanças, ou se até assistem os vídeos que a gente coloca no canal, hoje é totalmente diferente do que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de uma postura para uma retomada financeira. Não tem nada a ver com termos técnicos, nem ensinar sobre finanças. O objetivo da live de Não, hoje é mudança de postura, por isso que nós convidamos você, né? pois é. Olha o enrosco que você me colocou, ó. Eu tô chamando gente aqui, ó. Tô mandando para um monte de gente aqui, ó. Talvez já tenha até gente que esteja aí na sala, mas eu tô mandando também. Tô convidando umas 30 pessoas, já deu aqui, viu, Adriana? Muito legal. Ó, eu tô Então, o pessoal está mandando. entrando, a gente já vai introduzindo o assunto para quem já está aqui, mas deixa o pessoal entrando. Então, Luiz, com essa pandemia, mexeu muito com muitas pessoas, né? Principalmente com as emoções de todo mundo, né? Sim, E assim, eu tenho contato com muita gente, com muitos empresários, e a gente tem percebido que alguns estão lidando muito bem, né, com essa situação, e outros estão assim numa situação muito crítica emocionalmente falando, né? Até alguns casos de algumas pessoas que até se suicidaram por conta da pandemia. sim. Então, é uma situação crítica mesmo. A gente precisa passar para as pessoas que estão assistindo aquilo que você veio trazendo para a gente durante esses 60 dias em relação à postura, às emoções, como controlar, como trabalhar essa diversidade. Então, a live de hoje é sobre isso. Então, fala mais um pouquinho para a gente, né? Como enfrentar agora um processo de retomada emocionalmente e qual a postura que a gente precisa ter nesse momento. Ó, Adriana, é tanta coisa para falar. Olha, é tanta coisa para falar. Eu queria até que as pessoas pudessem ajudar a gente aqui também, porque nesse processo de retomada, Adriana, eu acho que grande parte das pessoas, ou a maioria delas, foi de alguma forma impactada emocionalmente, né? E quando a gente é impactado emocionalmente, tudo ao nosso redor é impactado também. Então, nesse processo de retomada, existem algumas boas medidas, né, que eu acho que são importantes, né, para que cada um de nós possa usar como uma ferramenta. Mas antes disso, Adriana, você sabe que eu sou bagunçado com essas coisas, Adriana. Eu vou onde as pessoas não vão, né? Então, Você enxerga o que a gente não enxerga, né? não, eu vou onde os outros não vão, assim. Então, eu acho que antes da gente, se você quiser, a live é sua, mas eu queria falar um pouco disso, né? Dessa dificuldade que as pessoas têm e acho que o momento emocional é o momento que também, de alguma forma, paralisa as pessoas, né? E a gente não sabe nem como é que começa a nossa relação com o dinheiro, né? Quanto mais dizer qual é o sentido de uma retomada, né? Então é muito difícil para as pessoas mesmo. É muito difícil para cada um que está entrando. Josi, boa noite. Tati, boa noite. Hoje Boa eu sou noite, convidado, gente. pessoal. Hoje eu estou aqui
Eu tô de penetra hoje aqui na live da Adriana. Não, Mas, penetra não. Não teria ninguém melhor para falar desse assunto que você. Você que nos trouxe até aqui. ô Adriana, mas sabe uma coisa que eu escrevi assim agora há pouco, quando eu estava pensando um pouco sobre o assunto, assim, é que a gente não deve apostar no dinheiro, mas a gente deve investir em pessoas. Então a primeira frase que eu refleti, assim, não, não aposte no dinheiro, mas invista em você. Se você começar por isso, se você começar em não apostar no dinheiro, mas investir em pessoas, acho que a gente já começa por um grande caminho, né? Por um bom caminho. Porque, Adriana, o dinheiro ele vai trazer na nossa vida tantas complicações. Por isso que é legal, gente, chama a galera aí, porque todo mundo tem problema com isso. É verdade, Todo mundo. todo mundo. Quem tem 90. muito e quem tem pouco e quem não tem, É, né? não, é isso aí, Adriana. Quem tem É. muito e quem tem pouco. Então as pessoas têm muito problema com grana de uma forma geral e elas lidam e nós lidamos com o dinheiro de uma forma muito emocional. Então, o jeito que você leva a sua vida é a forma como você vai aplicar o dinheiro, né? Vai viver a questão do dinheiro. Então, o dinheiro tem, para a gente pensar, ele tem que ser algo que promova a nossa vida ou ele tem que ser algo que esteja possível nas nossas mãos? Olha que reflexão importante, hein? É É um algo que deve instrumento, né? é algo que deve promover a vida ou é algo que é possível dentro da nossa vida? Acho que a gente começa aí a brincar um pouquinho, porque, Adriana, o dinheiro ele traz uma simbolização coletiva muito grande. Ele é um símbolo coletivo, né? Que para cada um de nós, lembra do Mastercard lá que o cara fala, qual era a chamada do Mastercard? Que a gente pode, ó, tem coisas que você pode ter, mas tem outras que só o Só Master. cartão pode te dar, né? Então, de que forma nós somos inseridos essa simbolização coletiva do dinheiro, né? Acho que começa por aí a nossa brincadeira, Adriana. Mas você pode ir falando, se deixar eu fico falando. Não, mas vamos lá. O nosso objetivo mesmo com a live de hoje é entrar nesse caminho mesmo emocional, qual a relação que a gente tem com o dinheiro, como a gente muda essa relação, de que forma que a gente utiliza o dinheiro como um canal, como instrumento. Esse é o caminho mesmo, Luiz. Vamos lá, pode falar. Adriano, o cara que está aí pensando em, meu Deus, e o que eu faço com aplique o seu dinheiro onde a sua mente está. Pode escrever e colocar no WhatsApp. Aplique o seu dinheiro aonde a sua mente está. Se você deseja realmente, já está num nível de aplicação, aplique onde é que a sua mente está. Porque e acho que uma coisa importante, né, Adriana? A gente criar um funil da forma como a gente lida com o dinheiro. Olha só o caminho que a gente vai seguindo. Isso aqui podia ser uma live de 3 horas, Adriana. Mas ó, vamos fazer. Eu também quero perguntar para você, porque você é uma especialista nisso, né? Mas pensando de forma bem direta, você tem que aplicar o seu dinheiro onde a sua mente está. Você tem que Verdade. usar o seu dinheiro aonde a sua mente está. Começa por aí. E eu acho que existe um funil ou um grande cone, Adriana, que a gente fraciona para saber qual realmente é a nossa intenção e qual é o nosso posicionamento com o dinheiro. Eu acho que existem vários tipos de pessoas e uma simbologia muito grande sobre o dinheiro, né? Então a gente precisa primeiro entender isso daí, mas faz aí o convite para a galera aí, manda a galera entrar para a gente mandar bala. Não, é isso aí. Vamos esperar o pessoal entrando, mas a introdução já tá demais, Luiz. Vamos lá. Então, falando sobre esses funis, né? Que cada um tem, que o dinheiro passa por eles e cada um tem uma forma diferente de enxergar o dinheiro, de enxergar, né, a questão de investimentos, independente da situação financeira. É importante entender a forma que cada um enxerga o dinheiro, que o dinheiro representa para a pessoa, porque assim, eu já convivi com pessoas com muito dinheiro, mas com muito dinheiro mesmo, e que tinha uma dificuldade enorme de lidar com ele. Em todo momento achava que ia perder, achava que ia ficar pobre, achava que não ia conseguir ter dinheiro sempre. Então, assim, realmente você tem razão. É a forma emocional que a gente lida com isso que vai fazer toda a diferença. Luiz, você acredita que a gente tem que investir o dinheiro naquilo que é o nosso propósito de vida?
A gente tem que colocar o que a gente tem, aquilo que a gente investe, naquilo de fato que a gente acredita? Eu acho, mas ó, aí a gente vai entrar no funil de qualquer jeito. Porque eu acho que você pode investir aonde o seu propósito está. Você pode investir o seu dinheiro e colocar o seu dinheiro onde o seu propósito está. Mas antes de entender se você sabe, acho que primeiro precisa saber se nós sabemos quais são os nossos propósitos. Porque senão você vai falar assim, eu nasci para fazer tal coisa. Você vai lá, coloca toda a sua grana naquilo, daqui a pouco você está sem nada. Porque, na realidade, a forma como você pensa o seu dinheiro é a forma como você vai conduzir a sua vida financeira. Então, antes disso, olha, vamos fazer só uma brincadeirinha, Adriana, que já tem 16 pessoas entrando na sala. Adriana, você podia, gente, quem está aqui na sala, eu vou lascar ela agora. Vocês que estão aqui na sala, ela já tem pouco trabalho. Adriana, você podia dar uma aula de mentoria financeira para alguém aqui no grupo aqui? Que tal? Nossa. Eu Não, falo, é uma boa ideia. pode Eu, ser, pode é, ser? pode sim. Vamos Então sortear. vou fazer o seguinte, chame mais alguém aí, a gente já fez isso uma outra vez. Quantas pessoas, Adriana, você vai fazer isso? Acho que para 3 pessoas. 3 pessoas? Uma É, hora para cada pessoa, 3 horas de isso. mentoria. Então marque alguém, chame alguém para a sala agora para participar. A Adriana vai dar 3 mentorias para você no final da live. Ela vai falar de novo, você marca. Não estava nada combinado, ela sabe disso. É E não tinha nada verdade. combinado, tudo no susto para ela. Para a pessoa que indicar, para você e para a pessoa que você indicar, ok? Então chame mais gente para entrar na sala e ao final a Adriana vai sortear 3 horas de mentoria financeira, mentoria não, educação financeira, né, Adriana? É, Mentoria e educação financeira para 3 pessoas. Ou seja, são 3 pessoas ou 3 mais 3? 3 pessoas, né? Três 3 horas. pessoas? É. Adriana, vamos fazer 4, que aí você dá 2 e para as duas que indicarem, fica mais Tá fácil bom, fazer a pode ser. conta? Pode Pode ser. ser? Então aí, a Adriana vai dar 4 horas. Eu lasco ela, coitada. Ela vai dar 4 horas de mentoria e educação financeira. 2 pessoas que indicarem uma outra pessoa, ela vai fazer o sorteio depois, postar, e aí vamos fazer um grande momento aí de educação financeira diretamente com a Adriana. A mentoria da Adriana é caríssima. Se vocês soubessem, vocês poderiam indicar mais pessoas aí. Então, façam isso. Adriana, então, voltando para a parte que você falou, a gente vai entrar num funil emocional. Que para que quando eu pense no dinheiro, quando eu pense se o meu propósito é investir, como a sua pergunta foi, né? Eu devo investir naquilo que é o meu propósito? Então, para que eu invista naquilo que é o meu propósito, eu primeiro preciso saber qual é o meu propósito. E eu primeiro preciso saber qual a intenção da minha, qual é a intenção e qual é a minha visão com relação ao dinheiro. Olha que coisa louca, Adriana. Não adianta a gente só pensar no dinheiro e no propósito. Você precisa pensar no que está lá dentro do seu coração. Sabe por quê? Eu vou falar rapidinho. As pessoas vão se identificar. Posso falar? Pode, vamos lá. São 7 tipos, pelo menos 7, né? 7 tipos de personalidade relacionadas ao dinheiro. Identifique a sua aí. Você é um consumista? É uma pessoa que é movida pela emoção, que é uma pessoa movida pelo descontrole, pela raiva, compra o que quer e o que não quer? Então, número 1, consumista. Número 2, você é um entesourador, aquela pessoa que guarda, tem medo de ficar pobre, tem medo de perder toda a fortuna? Número 3, você é uma pessoa desligada com o dinheiro, uma pessoa que lida com o dinheiro de forma infantil, sem responsabilidade, não tem problema se eu comprar, não tem problema se eu ficar devendo. Então, terceiro passo, desligado com o dinheiro. O quarto é o escravo do dinheiro, que ele entendeu inconscientemente que o dinheiro é o dono dele. O número 5, se você tem raiva do dinheiro, já viu pessoas que têm raiva de dinheiro? Já, Já viu, já, Adriana? já Então, vi. pessoas que têm raiva de dinheiro. Número 5, se você tem raiva do dinheiro. Pessoas confusas que às vezes não sabem se gostam da pessoa ou elas cedem pelo amor. Ou se elas gostam do dinheiro ou se elas cedem pelo amor. Elas são confusas entre o amor e o dinheiro. Olha que coisa interessante, hein, Adriana? Muito A bom, muito confusão bom. entre... Porque a confusão entre o dinheiro e amor vai produzir abusos emocionais que você não sabe
que você tem. Olha só, hein? E o sétimo é a pessoa que é educada financeiramente. Se você É é o que a gente educado vai trabalhar financeiramente, aqui. se você tem um estilo de construir e tem autoconsciência para construir a sua educação financeira, então você é o número 7. Então, número um, consumista. Número 2, entesourador. Número Só um 3, minutinho, Luiz. Coloquem aí quem vocês são, quem vocês ó, acham que são, o que né? você Qual o acha que você é? número? O seu tipo, Quem seu você tipo acha de que você é? isso aí, ó. Se você é um Coloquem consumista, aí. se você é um entesourador, se você é uma pessoa desligada com dinheiro, número 3. Número 4, se você é escravo do dinheiro. Número 5, se você tem raiva do dinheiro. A número 6, se você é confuso entre o dinheiro e o amor. E o número 7, se você é educado financeiramente. Se vocês colocarem o número 7, olha, eu vou dar os parabéns, mas eu vou falar que 99% ou 95% mente muito. Muito, 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 viu, Adriana? Que a maioria de Verdade. nós não somos educados financeiramente. Não somos mesmo. E às Então, vezes também. olha Olha a lá, a Sinara. Sinara A colocou número Sinara, não, sete, hein? você faz parte dos 5% do mundo, Sinara. 5% do mundo. Ó, então Muito o bom. 7, Coloquem aí pra gente. ó, o Qual 7 é número vocês acham educado, que são? 6 confuso, 5 se você tem raiva de dinheiro, 4 se você é um escravo, 3 se você é desligado, 2 se você é um entesourador, acumulador e 1 se você é um consumista. Eu aposto que aqui tá cheio de gente consumista, Adriana. Verdade, Luiz. Verdade. Ó, E falando em consumo, ó lá. já fui muito deles. É verdade. Mas e falando sobre esse assunto, Luiz, às vezes a gente tem fase que a gente está mais consumista. Acho que a Sinara colocou aí bem colocado, né? Tem pessoas que passam por fases mais consumistas e depois acaba fazendo uma educação financeira, tudo isso. Então, às vezes a gente pode perguntar em que fase você está hoje, né? Ou tem pessoas que Ok. são consumistas por natureza. Ou a Claudelice. Então, assim, ou você é consumista por natureza também, mas coloca aí em que fase você tá, ou qual número você é, porque assim, isso é muito importante. O primeiro passo é reconhecer aquilo que nós somos. Porque se a gente não sabe que está doente, é difícil a gente tomar alguma medida em relação a isso, é difícil a gente ser curado em relação a isso. Então, o primeiro passo é saber onde nós estamos em relação ao dinheiro. E Adriana, a partir daí tomar as medidas necessárias. a Luana entrou aí, ó. Adriane, uma coisa importante, né? Quando você falou, né, na questão de se nós devemos investir, né, no nosso propósito, sim. Mas você tem que descobrir que tipo de movimento emocional que você faz com relação ao dinheiro. Se você é uma pessoa que age, ó, pode repetir os números? Vamos lá. Número um, se nós somos consumistas. Número 2, se nós somos entesouradores, aquela pessoa que tem medo de perder o dinheiro. Número 3, se você é desligado. Número 4, se você tem raiva do dinheiro, ou melhor, se você é escravo do dinheiro. O número 5, se você tem raiva de dinheiro. O número 6, se você é confuso entre amor e dinheiro, aquelas pessoas que são normalmente abusadas na área financeira e não percebem, às vezes, para se conectar a alguém, ela precisa dar algo, dar dinheiro ou comprar coisas, porque ela não tem muito bem estabelecida essa relação de pessoalidade e a carência dela é muito alta. E o sétimo é o educado. Então, um consumista, dois entesourador, três desligado, quatro escravo do dinheiro, cinco se você tem raiva de quem tem dinheiro, 6 se você é confuso e 7 se você é educado. Olha aí, 2. Olha aí, obrigado, Catarina, obrigado pela verdade aí. Eu acho que é isso É isso aí. aí. O primeiro passo é a gente encontrar essa verdade para trabalhar em relação a isso, né, Luiz? Sim, sim. Olha aí, ó, na verdade, 2 e 7. Pode ser, pode passar por Pode. vários desses, né? Pode passar por vários desses, né? E, Adriana, mas uma coisa importante, né, que normalmente a gente não consegue ver na vida ou tem dificuldade, é que a gente não, quando eu falei, né, do estilo, né, de você, o seu estilo emocional, ele vai também mostrar o seu estilo de vida financeira. Então, Verdade. pessoas que às vezes são muito ansiosas, pessoas que são invejosas, pessoas que são muito que passam muitas situações constrangedoras na vida, muita gente que vive um estresse muito alto, muito negligente. Então, tem que entender, antes de qualquer coisa, que estilo
Qual é o seu estilo emocional para lidar com dinheiro? É. Qual é o seu estilo emocional? Sabe por quê, Adriana? Eu vou te atropelando tudo aí, Adriana. Ó, Não, são pode falando, tá ótimo. duas coisas importantes quando qualquer pessoa vai comprar. Duas coisas importantes. Existe uma necessidade e existe o prazer. Normalmente no prazer tá o calcanhar de Aquiles e o buraco negro. É, Mas muitas vezes. 80%. 80% das pessoas compram por prazer e não por necessidade. Mas aí, Adriana, olha só que difícil isso, hein? Porque dentro da necessidade também pode ter interferência do prazer. Dentro da necessidade pode ter também interferência do prazer ou das suas emoções. Então, de que forma que você lida com o processo de compra? Quando você compra alguma coisa, quando você pega um cartão de crédito, quando você... Agora não usa mais cheque, né? Agora até Bitcoin pode comprar com Bitcoin. Então, como é que você usa? Qual é o seu estilo de comprar? Você é uma pessoa mais consumista? Você é uma pessoa mais conservadora? Quando você vai comprar, você racionaliza a compra por necessidade ou compra por prazer? Nós fazemos isso? Você faz isso? Você faz essa análise? Quando você vai comprar, você se sente invadido por uma raiva, por algum sentimento? Porque normalmente é isso, né, Adriana? Normalmente é isso. Tem um Normalmente estudo até que fala, Luiz, que a gente até tem uma decisão racional, mas na hora da compra você acaba decidindo emocionalmente. O lado do cérebro lá que toma a decisão normalmente na hora da compra é o lado emocional, não é o lado racional. Tem um estudo do pessoal que acho que não sei qual universidade que estuda bastante essa questão emocional do dinheiro, do consumo, né? E eles falam que a decisão da maioria das pessoas não tem decisão racional em relação à compra. Normalmente é uma decisão emocional. Adriana, quer ver só uma coisa? Quem compra mais sapato e mais bolsa do que precisa, dá um joinha aí. Quem compra mais perfume do que precisa, dá um joinha pra gente. Coloca um joinha só pra gente saber que você faz parte desse grande grupo que às vezes compra. Gente, não tem problema nenhum comprar. Não há problema nisso, né? E é Mas o importante. problema é. É Pode falar. importante, Luiz, que assim a gente falar para as pessoas que a pandemia trouxe para a gente, mostrou para a gente que a gente precisa de muito menos para viver, na verdade, né? Então eu me deparei assim, me preparei para o inverno, comprei várias botas, porque eu falei, eu gosto de usar bota no inverno e normalmente eu compro. Quem trabalha com finanças é isso, sempre compra fora da estação, né, para aproveitar as promoções. E aí eu comprei várias botas, falei, vou comprar já para o inverno. E hoje foi a primeira vez que eu saí de casa e utilizei uma bota. Eu falei, gente, quanto dinheiro desperdiçado, porque eu não sabia que ia ter essa pandemia e estou usando a bota pela primeira vez hoje e provavelmente vou usar mais umas 2 vezes, nem sei se eu vou usar as que eu comprei. Então a pandemia trouxe isso pra gente, que a gente não tem a necessidade de ter tantas coisas, de comprar tantas coisas. Perfeito, Adriana. Adriana, eu mandei o pessoal levantar a mão aí. Quem compra mais bolsa do que precisa, mais perfume do que precisa, sapato do que precisa, mais blusa do que precisa, mas olha, o pessoal começou a se manifestar aí, viu? Bastante gente mesmo faz compras além daquilo que precisa e faz parte da nossa vida. É normal isso, né? Vamos entender que é normal. O processo de compra faz parte do mundo. Adriana, sabe quando foi descoberto o dinheiro na humanidade? Sabe quando começou a primeira moeda? Olha só como eu sou maluco, né? Sabe quando começou, Adriana? No ano Quando, Luiz? 7. Hã? Quando? No ano 7? No ano 7 antes de Cristo, na Turquia. Começaram as primeiras moedas com o objetivo de valorizar e intercambiar, às vezes, a operação de algo. Nossa, muito interessante. A Cíntia está colocando aqui que se você não compra da primeira vez, se você volta, fala, vou comprar depois, isso é uma técnica mesmo que todo mundo que trabalha com finanças, Cíntia, faz. Se você não comprar na hora do impulso, você passa e fala, eu vou pensar e vou comprar. Se realmente você precisa, você vai voltar e vai comprar. Se você não precisa, você vai acabar deixando, não vai voltar, não vai comprar. Isso é real. E Adriana, então, posso, pode falar, Luiz. você sabe que eu gosto de confusão, né? Não vou Eu sei. contra-argumentar, não vou contra-argumentar a Cíntia, mas eu vou colocar uma outra visão. Mas eu acho, Cíntia, que
isso é legal a gente conversar, mas eu acho muito de que estiver vivendo. O momento que estiver vivendo pode favorecer, porque essa é uma técnica racional, mas se você estiver num momento É. depressivo, se você estiver arrebentado emocionalmente, os seus sabotadores não vão deixar você fazer isso. Você sabe que você. Olha só, é igual quando você. Sabe o brigadeiro, Adriana, na geladeira, que a gente sabe que a gente não pode comer para não engordar? E aí você fala assim, mas é só um brigadeiro? Igualzinho. Amanhã de manhã eu volto, você já sabe, você fecha a geladeira, daqui a pouco bate de novo aqui, ó. Pá, 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 pá. Mas é só um brigadeiro, você merece um brigadeiro. E as pessoas fazem isso com o consumo. É Porque verdade. aí, Adriana, hã? É verdade. Ela Ô, fala, mas eu Adriana, às vezes, mereço. Eu mereço, eu trabalho Adriana, tanto. ô, Eu Adriana, trabalho e tanto. é isso aí, ó. E esse eu mereço, ele tá relacionado a uma condição, às vezes, de compensação ou de fuga para superar uma frustração. Então, muitas vezes, quando eu concordo com a Cíntia, né? Muitos momentos a gente vai fazer isso e vai dar certo, Cíntia. Mas, dependendo do estágio emocional que você estiver, não adianta. É a mesma coisa da pessoa que vai fazer academia. Vai começar a fazer. Aí vai, começa, paga o pacote. Só pagou o pacote. Aí ela vai falar assim: não, eu já paguei o pacote, tá tudo certo. Mas por que você não foi hoje? Porque tá chovendo. Ah, mas por que você não foi ontem? Ah, mas porque ontem estava chovendo e eu pensei que hoje ia amanhecer chovendo também. Então, quando a Verdade. pessoa, a pessoa, a pessoa começa a conectar o dinheiro às linhas emocionais e, por exemplo, ela fala assim, ó, eu mereço gastar isso. Ah, gente, eu mereço comprar. Ah, eu trabalhei o mês inteiro, eu mereço. Mas aquilo tá muito mais relacionado a um fator de compensação ou uma fuga de uma frustração ou a forma de superar uma frustração. Então, eu concordo com a Cintia sim, mas dependendo do estágio emocional que a pessoa Emocional. esteja, ela não consegue fazer. Ela não consegue decidir. A Eliana colocou aqui, ó, tava em promoção. Posso levar? Gente, essas promoções, assim, é algo muito. É tudo preparado, né? Quem trabalha o outro lado da parte do marketing, aqui tem a Mariela, que trabalha com marketing, o pessoal que trabalha com marketing sabe que é tudo preparado. As promoções são exatamente para, tipo, com gatilhos mentais para fazer você tomar a decisão e comprar. Então. Quem está emocionalmente frágil não resiste a uma promoção mesmo. Às vezes compra e não usa. Então, assim, estava na promoção, comprei, mas ficou lá guardado e eu não utilizei. Então, você gastou desnecessariamente, investiu um dinheiro naquilo que você não precisava. A Cíntia colocou aqui, só para enganar. Às vezes não é nem para enganar, mas para gerar um consumo, né? Para aumentar um consumo. Adriana, olha só que interessante que eu vou falar para você agora aqui, ó. O dinheiro ele traz a maior luta do ser humano de ser e ter. O dinheiro ele promove a grande luta do ser humano entre ter e ser. Só que o dinheiro ele traz uma consideração e uma aliança de empoderamento para a pessoa. Então, todas as vezes que você, a Bia falando aqui, ó, vou me dar um mimo, eu mereço. Mas normalmente é isso mesmo, É eu, isso eu mesmo. preciso disso. Eu mereço um mimo. Então, normalmente, Adriana, a questão do dinheiro ela está muito ligada ao ter, a questão do empoderamento. E o dinheiro, ele traz a questão de poder muito forte. Então, às vezes, a pessoa que tinha um sentimento ou que tem um sentimento de inferioridade muito grande, ela usa o poder dela de compra, às vezes, e às vezes até o não poder de compra dela é usado de forma desnivelada a ponto dela se endividar. Então, muita gente destrói, às vezes, o relacionamento, a vida e a própria história na relação do ter e do ser. Então, o É dinheiro verdade. é sim, o dinheiro é sim, e a gente tem que fazer, às vezes a gente tem que se perguntar, né, o que que é suficiente para mim? O que que eu Que eu preciso de preciso. verdade? O É, que que eu o que eu preciso de preciso verdade? de fato. Para mim, assim, a pandemia trouxe isso muito claramente, Luiz, porque, por exemplo, eu tinha certeza que eu não sobreviveria sem dois carros, né? E aí um carro quebrou e a gente passou muito bem, se organizou e acabou percebendo que dava para viver mais longe de São Paulo com um carro só. Então, é a prova que dá para se virar, dá para se organizar e dá para fazer.
A sim. questão também das roupas, de tudo que a gente acha que precisa, que acha que é necessário. Eu acabei vendo que muitas coisas que eu achava que era muito necessário para mim, eu consegui sobreviver sem. Então, a Sinara colocou aqui, comprar roupa me realizava, me afagava. Comprar roupas toda semana na parcela. Tinha parcelas para pagar toda semana na adolescência. Como mudei, graças a Deus. Perdi muito dinheiro, isso é verdade. Essa questão de comprar parcelado também é uma coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Porque quando você olha o valor da parcela, realmente, às vezes a parcela é muito baixa. Você fala, mas R$ 10 por mês. Aí você vai juntando R$ 10 por mês, R$ 50 por mês, R$ 200 por mês. Quando você vê a sua fatura do cartão de crédito, está R$ 7.000 e você não consegue nem entender por que você tem uma fatura de cartão de crédito tão alta, por conta de tanto parcelamento que você foi comprando, comprando e não percebeu. Isso também tudo é bem manipulado para fazer você ir por esse caminho. Como as pessoas que estudam, né, sabem exatamente os caminhos que você toma para tomar, os caminhos emocionais para tomada de decisão, acaba usando esses artifícios para compra, né, Luiz? Sim. Adriana, eu acho que tem uma coisa muito forte, né, nessa relação de empoderamento, né, da grana, porque eu acho que ela tem alguns sabotadores que todos nós deveríamos nos perguntar, né? Se a gente está sendo se a nossa vida está sendo movimentada, né? A Bia respirou, já foi 50. A Bia entrou na live aqui, já foi 100, minha filha. Já perdeu 100. 50 para mim, 50 para Adriana. Ó, quais são os Ah, sabotadores da sua vida? Se você vive uma vida com muita ansiedade, às vezes a gente não admite a inveja que a gente tem da amiga que compra o sapato, né? A amiga compra um sapato e fala assim, gente, onde será que ela comprou, né? Então, saber quais são os sabotadores da nossa vida, ansiedade, inveja, às vezes um nível de arrependimento com alguma coisa, o nível de constrangimento que você passou, ou às vezes uma situação de negligência de vida que você tenha passado. Outro detalhe importante, Adriana, é avaliar o nível de imaturidade que às vezes a gente tem com relação às finanças. Se a gente está, às vezes, tá com um comportamento de fuga, de ansiedade, se a gente está sendo mais carente, se a gente está buscando autoafirmação, se o sentimento de culpa, de medo, de impulsividade está tomando conta. Então, são vários sentimentos que eu acredito que uma pessoa tem que se conectar quando a gente está falando de gasto, de compulsão. Então, acho que tem uma relação muito forte com isso, Adriana. Acho que é importante a gente frisar isso, né? então, Luiz, e aí, por exemplo, as pessoas que passaram por esse momento agora, tem uma pesquisa que eu li, acho que foi ontem, que eles falam que existe uma demanda, né, um consumo Melhor aí comprar sapato do represado. que antidepressivo. Ah, verdade, Boa, Sandra. Melhor sapato que antidepressivo. Mas eu acho que tem que verdade. tratar a Mas ultimamente, causa, né? Adriana, Precisa mas tratar a ultimamente, causa. ultimamente o antidepressivo está sendo mais usado do que o sapato, eu tô achando, É, viu? E a gente é vai passar aí verdade. uma década e meia comprando mais antidepressivo do que sapato, eu acho. Verdade, Luiz. Por isso que a gente criou essa live, porque a gente queria mostrar para as pessoas que existe um caminho para não entrar, porque eles falam, ó, existe uma demanda reprimida. Quando os shoppings abrir, vai todo mundo sair correndo para o shopping para sair comprando desesperadamente, porque está 2, 3 meses sem aparecer no shopping. Isso existe já uma pesquisa sendo divulgada em relação a isso. Existe também a questão das pessoas quererem compensar esse período que ficou trancado, que ficou dentro de casa. Então, como você sair dessa pandemia de uma forma equilibrada, de uma forma com foco naquilo que você. Quem não tinha reserva de emergência passou por dificuldades nesse momento, Sim, se sentiu inseguro em relação ao emprego, se sentiu inseguro em relação ao seu negócio, em relação à empresa. Então, olha quantas emoções dentro da gente para a gente controlar tudo isso e tomar decisões racionais. Por isso que eu chamei você. Eu falei, não, só um especialista nas emoções, inteligência emocional, para falar o que a gente faz com esse monte de emoção aqui dentro e conseguir equilibrar para passar de forma tranquila, guardar sua reserva de emergência, investir naquilo que é seu propósito de vida. Só que tá tudo aqui dentro, né? A gente passou por uma fase muito difícil, uma fase onde a demanda interna também foi reprimida, aquilo que a gente queria comprar não podia, queria sair também não podia. Então aí é o nosso desafio, Luiz. É o seu desafio nos ensinar. Adriana, olha que interessante. Eu tô vendo aqui, só subindo aqui, ó. Meu amigo Newton entrou aqui, Fernando.
palavra inesquecível entrou. Aí eu vi os comentários da Bia aqui que vamos fugir para o shopping, se esconder no shopping, né? Eu acho que a grande maioria vai fazer isso também. Acho que, Adriana, de forma geral, a gente vai ter que ficar muito atento, porque como nós estamos num período que eu chamo de um medo social, né? É um medo existente, mas é um medo social que você só fala em um assunto, né? Quando você só fala em um assunto, é porque aquele assunto ele se tornou algo tão pertinente dentro das nossas vidas que a nossa mente ela é quase que intoxicada com aquele mesmo tipo de assunto todos os dias. Então a gente está quase 70, 80 dias aí passando por uma bateria assim. Eu acho que vai ser um momento em que nós teremos que ter muita maturidade assim para primeiro porque a gente vai ter que fazer um balanço porque nesse período muitas pessoas também não conseguiram comprar coisas que precisavam comprar, porque tem isso também, né? De você precisar comprar coisas e não ter conseguido comprar. Então eu acho que nós teremos que ter uma atitude e um posicionamento extremamente maduro. Mas eu vi igual o comentário de alguém aqui que falou, a gente é melhor comprar sapato do que antidepressivo. Eu também concordo e eu torço por isso mesmo. Mas é, a linha que nós estamos indo, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque acho que o problema, Adriana, essa sensação de esvaziamento. Então a gente está vivendo uma sensação de esvaziamento agora, todos nós. E essa sensação de esvaziamento, ela traz um sentimento, um cenário de depressão muito forte para as pessoas. E esse cenário de depressão, ele sinaliza para que você realmente vá de encontro às suas perspectivas emocionais. E aquilo que às vezes você está vivendo é aquilo que você vai praticar com as suas finanças também. Então, pensarmos aí que nesse processo de retomada, a gente vai ter que literalmente ser muito racional, ser mega controlado, ser mega cuidadoso, saber se as nossas compras não serão altamente impulsivas e se for e você tiver condição para isso, não há problema nenhum. Quem sou eu para falar o que você tem que fazer com o dinheiro? Mas assim, nós temos que tomar acho que um posicionamento extremamente maduro, mesmo sabendo que você tem que gastar. Eu quero gastar e pronto, acabou. Ok, não Faz há problema parte. nisso. Faz parte. E se você tem para isso, me convida também, viu? Se você tem de sobrando e quer me convidar, inclusive dia 23 é meu aniversário, ó, Olha lá, pode me estão todos chamar. convidados para mandar o presente para o É, Luiz, porque festa ele não vai poder fazer. Então, estão isso, todos mas convidados para mandar o presente, entendeu? já ficou a dica aí. Mas acho que, Adriana, a gente vai passar por um momento em que a gente vai precisar de muita maturidade. A gente vai precisar de maturidade para poder entender o que a gente está sentindo antes de sair comprando. Porque a tendência natural é a nossa compensação, de nós compensarmos, preenchermos esse. Olha só, é um cenário de esvaziamento. Agora virou festa aqui, ó. É um cenário de esvaziamento e a necessidade natural do ser humano de preencher esse vazio. Então, a nossa necessidade natural desse preenchimento é que nós vamos ter que tomar cuidado para que esse preenchimento ele não se torne algo, às vezes, demasiadamente imaturo, né? Então, quando a gente passa por um momento como esse, Adriana, só pensando, resumindo, né? Olha, passamos por um momento como esse, né? Uma tsunami emocional. Nós estamos vivendo uma tsunami emocional, um tsunami emocional. Esse cenário e esse sentimento de esvaziamento profundo. Ó, eu falo com a minha esposa. Antes, há umas 3 semanas atrás, eram 7 vezes o número de clientes que aumentou a proporção dela. Já está chegando em 9 vezes. E É tem porque gente que as ela não, pessoas estão não vai realmente conseguir atender. faladas. E eu também No eu tô limite, né? literalmente passando também cliente, Adriana, porque a gente sente que esse momento de esvaziamento emocional, ele trouxe muita toxicidade. Então as pessoas elas estão com as suas emoções muito Abalar. fragilizadas, né? E quando você, por exemplo, abre um shopping ou você libera, não que as pessoas tenham parado de comprar, porque esse FII digital agora, né, que é o novo modelo de você comprar o físico digital, esse modelo se tornou muito, muito próximo das pessoas. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado, revisitar as nossas emoções, sentir realmente o que realmente é necessidade e o que é prazer. E se você pode comprar algo por prazer, ok, maravilhoso. Ou se você não pode, o momento não dá, realmente ter
a cabeça no lugar, ter a capacidade de, literalmente, de racionalizar a sua compra, pensar realmente naquilo que você procura comprar, saber se você não está sabotando ou se você não está colocando aí uma necessidade, às vezes, de autoafirmação, uma necessidade de, de compensação de algo, porque aí, quando você começa a fazer isso, Adriana, aí o problema não é o sapato, não é o perfume que você compra, o problema é o problema que você vai viver depois. Então, esse problema que você vai viver depois, verdade, Luiz, estamos com a agenda lotada aí, tá vendo? A Jéssica também falando, ó. Esse problema é um problema que a gente vai viver depois, Adriana. Então, a atenção que nós temos que ter nesse momento é muito grande. Esse esvaziamento emocional que todos nós estamos vivendo, ele vai precisar ser preenchido com algo. Então, se a É, gente não consegue... E se nós... Olha só, esse momento ele só está apresentando quem nós somos de verdade, Adriana. Então, verdade. a área financeira ela só é uma área dentro de tantas outras que a gente vive. Então, viver uma área financeira ou esse movimento financeiro, como você está sugerindo aqui, de forma equilibrada, ela é só uma exposição do que nós somos. Então, se a sua Se realidade já... internamente a gente está, né, equilibrado, se internamente você está equilibrado mesmo, Sim, sim, para sim. conseguir chegar nesse ponto de tomar essas decisões de forma equilibrada. Sim. Adriana, se você deixar, eu vou falando. Você fez uma pergunta até agora. É, Eu não, falei, não tem problema. Tá muito bom, tá Gente, muito bom. se tiver alguém aqui que queira fazer uma live, que quiser um cara para destruir a sua live, é só me chamar. Que eu acabo com o seu Destrói modelo de não, live. pode chamar que a live fica ótima. Eu A Eliana, acabo com os modelos de live, Adriana. a Eliana perguntou aqui, ó, corremos o risco de um consumismo digital? Eu acho que já iniciou, Eliana. Assim, na minha opinião, a gente tem pesquisas também que mostram isso, que o consumo digital já iniciou. Né? Ontem eu estava em um local, fui fazer uma reunião e tinha algumas pessoas lá. E você precisa ver a forma que as pessoas estavam na internet procurando promoção. Eu falei, gente, nós estamos numa reunião e vocês estão procurando promoção na internet. Não, porque acho que algum site lançou alguma promoção e as pessoas estavam lá procurando itens de promoção para comprar. Então, isso é uma realidade hoje, né? As pessoas vão comprar mais de forma digital porque é um mercado que está se abrindo aí. Muitas empresas que não vendiam de forma digital estão vendendo. Mas existe esse risco, né, Luiz? O risco das pessoas começarem a comprar de forma demasiada, porque a internet também, eles trabalham com muitos gatilhos de Sim. compra. E aí as pessoas acabam recebendo promoção, eles seguem você em alguns sites, eles te mandam depois e-mails. Se você entra numa rede social, eles entram também. Então, é uma coisa que você precisa se preocupar, sim, e sempre se perguntar, né? Por que eu estou comprando? Acho que o segredo está aí. Eu estou comprando de fato porque eu preciso, porque eu desejo, porque eu estou compensando algo emocionalmente. Nesse caso, e se você estiver compensando algo emocionalmente, então precisa tratar a causa, né? Não tratar o efeito. Acho que o segredo é a É isso causa. aí. É isso aí. Mas Adriana, a pergunta da questão do digital, eu acho que, olha, se você não quer ser perseguido por algo que você deseja comprar o resto da sua vida, jamais tente comprar na internet, porque com certeza os algoritmos eles são cada vez mais eficientes para entender o seu mecanismo de busca, aquilo que você deseja comprar, e você vai ser literalmente bombardeado com aquilo que você. Até você comprar. Porque é muito diferente de uma loja, né? A loja você não passa na frente da loja para não comprar muitas vezes. Mas você ligou o telefone, ligou a internet, você está diretamente conectado a isso. E eu acho assim, Adriana, que esse momento é um momento até para as pessoas que são extremamente controladas, né? Pessoas que usam planilha igual você, mas eu acho que tem uma que a gente às vezes não considera as nossas cargas afetivas dentro das nossas planilhas de Excel. é verdade. Não, sempre tem que ter, colocar nos planejamentos financeiros que eu faço, eu sempre deixo uma margem lá para essas coisas que a gente costuma comprar de última hora, que acaba aparecendo, algumas necessidades que aparecem que não estavam planejadas. Ah, é Parece, assim que você falou. a Cíntia colocou aqui. É, pode falar, Luiz. A gente pensa em algo, a internet já manda para sua casa. É perigoso chegar na sua casa. Então, acho que hoje, Adriano, eu acho que esse investimento, né?
Eu acho que a gente está passando por um momento que não tem mais volta, né? A gente passou 50 anos para a telefonia alcançar 50 milhões de usuários no mundo. É verdade. Hoje, hoje a gente... Ó, vamos jantar com a Adriana. Olha que beleza. Não, é porque tá acabando a bateria que eu tenho que conectar, senão vai cair. Mas Ah, pode tá. falar. Então, a gente passou 50 anos para a telefonia alcançar 50 milhões de usuários. Agora, esses aplicativos, eles demoraram 5, 7 dias para alcançar os mesmos 50 milhões de usuários. Então, as coisas acontecem hoje numa velocidade muito grande. E as nossas emoções, elas embarcam junto com essa velocidade. A gente não tem tempo para avaliar, a gente não tem tempo para se equilibrar, a gente não tem tempo para... Toda essa contextualização que a gente está fazendo aqui, Adriana, a maioria das pessoas elas vão ter dificuldade de fazer. A maioria não vai conseguir fazer. Por quê? Porque é um nível de emparelhamento ou emparenhamento conosco que a gente não costuma fazer e a gente precisa fazer. É verdade. A Sinara colocou aqui, tudo é equilíbrio na vida, na vida. Precisamos sempre fazer as duas medidas. Eu também, Luiz, eu sempre falo na palestra de inteligência emocional que a gente faz, nas faculdades, onde a gente vai, que o outro extremo também é complicado, né? Você fica com muito medo de comprar porque vai perder o emprego, ou porque vai ficar pobre, ou porque não vai ter dinheiro. Isso também é um outro extremo que é muito perigoso. Eu, por muitos anos, né? Eu guardei muito dinheiro e eu não comprava absolutamente nada. Eu viajava muito pela empresa para fora do país. E aí eu ia com listas de muita gente, do meu marido, de muita gente, comprava tudo para todo mundo e não comprava nada para mim, porque eu sempre queria guardar, sempre achava que era o momento de guardar, de economizar. Entesouradora. Eu era bem tesourador. Só que isso também era um outro tipo de problema que precisava ser tratado também. Era uma insegurança, era um medo de perder, um medo de não conquistar aquilo que eu tinha planejado, que também não é saudável. Então, quando a Sinara coloca aqui que tudo é equilíbrio, exatamente, Sinara, é importante ter o equilíbrio. Você também só guardar, guardar e não desfrutar daquilo que você trabalha, daquilo que você tem, também é um outro problema, não é, Luiz? Sim, sim. Eu acho que Adriana, até essa relação, né, às vezes das pessoas que guardam demais e têm muito medo, né? Eu acho que isso passa por tudo para mim, Adriana, vai passar pela forma como o seu cérebro vai conectar as suas vias de entrada aos seus comportamentos. Então, todo tipo de comportamento seu, ele vai ser regido por aquilo que você pensa e pelas suas crenças. Então, se as suas crenças, se as nossas crenças, elas forem ou estiverem extremamente enraizadas com coisas do passado, com que o dinheiro é sujo, você vai trabalhar a sua vida inteira, você precisa trabalhar muito e não vai ganhar dinheiro. Eu acho que todos esses fatores eles influenciam muito na nossa forma de consumo, na nossa forma de contenção dos gastos, na nossa forma de acúmulo também, às vezes, de riqueza, que tem gente que não só gasta, tem gente que acumula só e não gasta com nada. Então, eu acho que tem que ter realmente como a Sinara colocou aqui, uma via de equilíbrio, né? Uma via de regra. Verdade. O Fernando Pode colocou falar, aqui Adriano. também. A internet, o Fernando colocou para a gente, a internet nos deixou imediatistas. Esperamos das pessoas e das emoções a mesma velocidade de resposta que a internet nos dá. Isso é uma realidade, assim, das maiores que eu sofro hoje. Fernando, Sim. assim, a gente trabalha com muitos clientes e às vezes eu estou em uma reunião e aí o cliente coloca uma pergunta, um problema. E se você demora, às vezes, 15, 20 minutos para responder, a pessoa já manda várias interrogações. Então, as pessoas hoje, com essa questão da internet, estão muito imediatistas. E isso serve para o consumo, serve para tudo, né, Luiz? Sim. Mudou muito a cabeça das pessoas em relação a esperar o tempo certo para tomar a decisão, esperar o tempo certo para comprar as coisas, a planejar, né? É muito importante. Acho que eu sempre explico isso para as pessoas quando a gente começa a trabalhar com
com planejamento financeiro que tudo é possível. Você pode comprar o que você quiser. É só uma questão de tempo. É uma questão de linha de tempo. Como você vai Verdade. planejar isso, em quanto tempo? E se você tiver paciência para poupar, para esperar, você consegue comprar bem melhor, você consegue comprar de uma forma muito saudável. Então, é muito importante passar isso para as pessoas. E é também emocional. Quando você não consegue esperar porque você é muito ansioso, porque você quer tudo na hora, é um problema emocional que precisa ser tratado para que você consiga conquistar os seus sonhos de forma equilibrada. Não é, Luiz? Fala um pouquinho Adriana, para a gente dessa questão. aí você falou uma coisa interessante bem no início. Você falou de como as pessoas estavam, né, levando a vida, né, e como a gente estava levando a vida, como era difícil a questão das finanças. Você falou, Luiz, me fala um pouquinho sobre a questão do propósito, como é que é isso. Todas essas relações, Adriana, elas vão passar pela forma como você está vivendo o momento. Ó, imagine só, você falou, em alguns dias atrás, você falou para mim pessoalmente, falou assim, Luiz, eu conheço gente que pensou em se matar porque ficou sem grana. Você falou ou não falou isso pra mim? Não, teve gente aqui do condomínio que me passaram que até se matou de fato. Teve um Olha rapaz aí. que se matou, que a loja dele de veículos ficou fechada há não sei quantos meses. Já está desde o início da pandemia, ele ficou com as pessoas cobrando, não conseguiu conviver com isso e de fato se matou. Eu não conheço, mas me passaram essa informação aqui no condomínio, falando o quanto as pessoas estão desequilibradas emocionalmente em relação a essa perda que aconteceu durante a pandemia para algumas empresas, para alguns empresários, para algumas situações de comércio. Adriana, mas olha só, minha pergunta pra você agora, eu vou inverter o jogo agora, vou ficar de entrevistador. Isso é uma questão de, às vezes, a pessoa não conseguir resolver fisicamente, o dinheiro não dá, ou a pressão emocional foi maior do que o problema? O que ganhou o jogo aí, quando a pessoa se Com mata? certeza, com certeza foi a pressão emocional, Luiz, porque, na verdade, assim, ainda mais numa situação dessa de pandemia, muitas pessoas ficaram endividadas, muitas pessoas ficaram sem faturamento. A gente conversou com muita gente nesse período e teve pessoas que, assim, ficou sem receber absolutamente nada nos primeiros 30 dias, que não conseguiu abrir o comércio, que o comércio já estava dependendo dia a dia daquilo. E não por isso a pessoa entrou num buraco lá das emoções e não conseguiu reagir, né? Então, se você consegue, as pessoas que conseguiram tomar uma decisão de reagir, de ir além do problema. Teve gente, eu falei, acho que em uma das lives, teve uma moça aqui do condomínio que era arquiteta e começou a fazer pão. Então, assim, teve que se reinventar. Mas não ficou sem dinheiro para comer, não ficou. E as cobranças começaram a acontecer? Começaram, mas todo mundo sabe da situação, né? É uma situação do mundo, é uma situação do país. Então, não é um problema da pessoa que não estava conseguindo pagar as contas porque ela é uma caloteira ou porque ela fez um planejamento errado. Não, foi uma situação geral. Então, na minha opinião, é um problema emocional mesmo. Não conseguiu conviver com a situação, com o momento que estava passando e acabou se afundando. E até assim, o meu ponto de vista é que a pessoa já tinha um problema emocional. A crise, a pandemia veio só mostrar o que ela já tinha, né? Veio só colocar para fora uma situação que ela já vivia emocionalmente. É isso aí, eu também concordo com você. Eu acho que normalmente esses momentos. Eu uso sempre a frase, Adriana: o sucesso e o fracasso, eles só vão expor quem você é. O sucesso e o fracasso. Quando você fracassa, ou a sua visão de fracasso, ou a sua visão de sucesso, ela só vai expor quem você é. O sucesso vai expor porque vou ganhar muito dinheiro. Mas tá bom, quando você ganhar muito dinheiro, qual vai ser a sua reação? Que tipo de mentalidade você vai ter quando você vai... eu sou o cara que vou precisar de auto... Mesmo com muito dinheiro, eu vou precisar de autoafirmação, comprar o carro mais bonito que o do meu vizinho. Porque agora eu ganhei dinheiro. E o fracasso também é o momento em que vai expor quem você é. Eu acho que os extremos mostram quem nós somos, Adriana. É Pode colocar no verdade. WhatsApp essa aí, Adriana. O extremo, o extremo mostra o seu espelho. O extremo é um espelho. Pode colocar isso. O extremo é um espelho para a vida. Mostra exatamente o que está dentro de você. Sim. E assim, para as pessoas que estão assistindo aqui, o fracasso, acho que a Cris já falou isso em alguma das lives dela, é só uma vírgula. Quem nunca fracassou aqui? Eu já fracassei.
Eu acredito que você já fracassou. Só que é uma fase lá para você parar, pensar, ver os erros que você cometeu e bola para frente. Vamos seguir em frente, né? Teve até uma das nossas reuniões, das nossas mentorias, que o Rogério trouxe um tema muito interessante e fez a gente parar para pensar, e se tudo der errado? Como para muita gente tudo deu errado nesse momento de pandemia, o que Sim, fazer? Né? E aí até brinquei com eles, falei, você senta e chora por um momento, depois você levanta e corre atrás do prejuízo. Mas muita gente continua sentado, continua lá parado, sem tomar uma atitude, sem saber o que fazer, e aí o problema realmente só aumenta, não é? sim. Concordo com você, Adriana. Eu acho que esse momento é o momento que a gente precisa de ação, né? Eu acho que a gente nós já passamos, né? Como eles falam do fenômeno V, né? Da curva V, que você tem o problema, a pandemia, você tem a retomada, tem o processo de estabilização e a retomada. A gente está passando por tudo isso. Então, acho que literalmente esse é um tempo da gente cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Você não vai conseguir conduzir seu dinheiro se você estiver mal emocionalmente. Você vai fazer besteira. Exatamente. Exatamente. Nem dá para a gente sentar e falar de planejamento, de planilha, se você emocionalmente não está bem. Por quê? Para fazer um planejamento financeiro, você precisa conseguir replicar isso mês a mês, você precisa ter disciplina, você precisa conseguir guardar. Então, se você não está bem emocionalmente, dificilmente você vai conseguir manter essa disciplina. A Sinara, só tem 2 minutos. A Sinara colocou assim: minha mãe sempre me dizia que tudo passa, né? As fases boas e ruins. O que devemos saber é ter resiliência em cada fase boa ou ruim e cuidar das emoções. É verdade, Sinara, acho que esse é o segredo. É saber viver a fase boa, saber viver a fase ruim, saber passar por cada um desses momentos. E a gente está vivendo uma fase difícil. E muita gente conseguiu se reinventar muito nesse momento. Então, assim, teve Sim. pessoas que a gente viu que ficou lá, né, esperando passar, mas muita gente se reinventou. A gente mesmo passou por 60 dias de mentoria aí com o Luiz, que mudou a vida de muita gente. Eu acredito que o Luciano passou na segunda e vai muita gente passar ainda por essas lives falando o que mudou. Luiz, só tem mais 1 minutinho, eu quero te agradecer Obrigado, muito por Adriana. essa live, sempre contribuiu muito com as nossas vidas, né, durante esses 60 dias. Então, assim, se você precisa de uma ajuda aí para terminar essa fase, né, de pandemia, iniciar um novo projeto, é importante procurar sim um mentor, uma ajuda de alguém. E vamos lá, né? Vamos lá, porque é só o início agora da retomada. Luiz, fala um pouquinho aí, você tem 40 segundos. Meu Deus do céu, não aposte no dinheiro, invista em pessoas, invista na vida. Um beijo a todos os meus amigos que entraram aqui, Jefferson, Dotti, a minha professora Lélia, uma mestre do ensino, Sinara, Cíntia, Muito todos vocês que obrigada, estiveram aqui, pessoal. obrigado pelo tempo e o investimento maior que você pode fazer para a sua vida e para a vida das pessoas não está no quanto de dinheiro você pode guardar no banco, mas está nas pessoas ao seu redor. Verdade, muito Obrigado a todo obrigada, mundo. pessoal. Obrigado Muito pelo convite, obrigada Adriana. mesmo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado.